Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá de lermos a Sua palavra e meditar na mesma. Hoje nós vamos estar meditando um pouco a respeito da parábola do filho pródigo, que tem esse título, a parábola do filho pródigo, na Bíblia de Estudo de Genebra. Já na Bíblia visual com infográficos, o título é A Parábola do Filho Perdido. Na Bíblia de Estudo Conselheira, ele tem o título A Parábola do Filho Perdido. Na Bíblia de Estudo do Expositor, é O Filho Pródigo. Mas, independente do título, o texto é o mesmo. Eu vou fazer a leitura hoje na Bíblia de Estudo do Expositor e vou fazer a conotação que é feita nesta Bíblia, para você perceber o que é que está nas entrelinhas de um texto, ou para você perceber, leia o texto e faça a sua reflexão, que também seria outra colocação assim, leia o texto e observe o que o texto está me dizendo, ou o que o texto está querendo me ensinar, o que o texto está querendo me orientar, para que você possa perceber que necessitamos meditar na palavra de Deus, como a própria palavra nos diz no Salmo 1, verso 2, diz o texto, medita nesta palavra de dia e de noite, para que tudo te vá bem, para que seja como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem. Que você possa ser essa pessoa que medita na palavra de conformidade com a orientação da palavra. Reflita nela, se colocando no lugar ou trazendo a palavra para você, se dizendo, como eu estou, o que estou fazendo. O Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele deu a ordem que devemos meditar nela de dia e de noite. Estou eu fazendo isto? Ou estou eu me portando como a descrição que é feita na parábola do filho pródigo? Vou fazer a leitura do texto, aí você vai poder se responder. Se você está sendo aquele que medita na palavra de dia e de noite, ou se você está se portando como o filho pródigo. Diz o texto da parábola do filho pródigo. É um texto que se encontra em Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Continuou, Jesus falando, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecendo-se dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo?
E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Qual será o teu, o meu, o nosso comportamento com relação a esse texto? Em que dos filhos você pode tomar como espelho para você mesmo? Você pode se dizer que é o primeiro, ou você pode se dizer eu sou o segundo, ou você pode se dizer em parte eu sou o primeiro e em parte eu sou o segundo, ou você pode se dizer eu não me acho ou não me encontro em nenhum desses dois. Se nós não tomarmos cuidado, deixamos de observar a palavra de Deus e nos envolvemos com o mundo. E o mundo parece oferecer coisas boas, mas isso enquanto você tem. Depois que você acaba tudo, você vai perceber que tudo é diferente. A fome sobrevirá ao crente obstinado, ou ao crente desobediente, ou ao crente que troca a glória de Deus pela glória do mundo. E muitas das vezes, o ser humano esquece que foi criado por Deus. Esquece que Deus colocou tudo em suas mãos para ele desfrutar da melhor forma possível. E em vez dele dar ouvido à voz do Senhor, ele deu ouvido à voz de Satanás. E esse ser humano foi Adão. E com Adão caíram todos os homens. Muitas das vezes nós contemplamos isto no mundo, que as pessoas estragam, ou desprezam, ou desconsideram o que Deus fez por ele. E se achega ao mundo, e o que o mundo lhe oferece é algo totalmente diferente daquilo que deveria ser para aquele que é considerado ser humano. O Senhor sempre tem compaixão de toda a alma perdida, ao ponto de dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Estávamos mortos no pecado, separado de Deus e sem salvação. E ele de graça ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, para nos dar vida e vida em abundância. Veja que a leitura do texto, ele fala dos 2 filhos. Nessa reflexão, apenas citei do filho menor. Na próxima, falarei do filho mais velho, o qual estava em casa, qual foi o seu comportamento e como foi que o pai tratou com ele. Reflita a seu respeito e pense, o Senhor hoje está me dando uma oportunidade. E nessa oportunidade, onde eu me encontro? Como eu tenho visto a situação? Sou eu, aquele que o pai espera que volte aos seus braços. Mas qual tem sido o meu comportamento? E possa responder a você mesmo. Não achando que é você que pode se salvar, mas entendendo que fora de Cristo você não tem salvação e que Deus está te dando a oportunidade de te reconciliar com Ele. Querido Deus, eterno Pai, divino Senhor, aqui estou diante de Ti, ó Deus, te rogando que o Senhor seja com todos que vão ouvir esta reflexão e que possa entender que o Senhor está dando uma oportunidade para que ele possa se encontrar contigo, ó Pai, confessando seus pecados e entendendo que o perfeito lugar que ele pode estar é diante de Ti. E que ele não pode fazer isso por conta própria, porque ele se encontra morto em seus delitos e pecados. E só confessando seus pecados é que será restaurado, porque sobre ele passará o sangue do Cordeiro, sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e ele, aquele que confessa, terá o teu perdão, porque foi lavado no sangue do Cordeiro, ou seja, no sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo. E assim possa ter vida eterna contigo. Porque você recebe a alma perdida e o restaura completamente e faz um banquete, porque essa alma estava morta e reviveu, estava perdida e foi achada, e agora se encontra diante de ti. Ó Deus, em Cristo Jesus, o Senhor, é que te pedimos que
Dê esse discernimento, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. Só tem discernimento pela ação e pelo mover do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, que faça assim com cada um, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Em Cristo Jesus, o Senhor, é assim que eu lhe peço. Amém.